Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela, quadro aqui no canal em que a gente analisa cenas de psicóloga em filmes ou séries e compara com a realidade, para ver se a psicóloga realmente poderia fazer ou falar uma coisa daquelas. Meu nome é Erika, sou psicóloga. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Estamos em cenário novo porque eu me mudei e ainda estou construindo esse cantinho para a gente poder gravar mais vídeos juntos. O Psicóloga na Tela de hoje tem um agradecimento especial porque foi sugestão de um de vocês seguidores aqui do canal. O episódio que a gente vai analisar é do seriado chamado BoJack Horseman, da 5ª temporada, episódio número 7. Hey everyone, Bojack's here, ready to shoot. Eu nunca tinha visto essa série e vi o primeiro episódio para fazer o Psicóloga na Tela aqui com vocês. Então eu fui me contextualizando no processo. BoJack Horseman é uma série da Netflix que retrata a vida do ator BoJack. Nesse episódio em específico, o episódio é guiado pela narração da psicóloga que atende uma amiga e colega de trabalho do BoJack, a Diane. Essa psicóloga se encontra com a esposa dela num jantar e ela acaba falando um pouco sobre a rotina de trabalho e os pacientes que ela atende. E aí, conforme ela vai narrando, o episódio vai mostrando um pouquinho da relação do BoJack com essa colega e também de algumas questões emocionais do BoJack. E esse episódio tem algumas práticas bem interessantes para a gente analisar, tanto em relação à psicóloga como também à personalidade do BoJack. Acredito que o primeiro ponto que seria interessante a gente explicitar é sobre essa troca de informação entre a psicóloga e a esposa em relação ao trabalho da psicóloga, ou seja, em relação aos pacientes, às histórias dos pacientes. E assim, de modo geral, a gente até pode comentar alguma coisa sobre algum paciente ou alguma história que a gente achou interessante, relevante, sem identificar o paciente. E a ideia inicial da psicóloga ao contar para a esposa foi bem nesse intuito mesmo, de manter o sigilo, de tirar as características que poderiam identificar os pacientes. I shouldn't talk about my clients. Come on, what if you changed all the names and identifying characteristics? Okay, this is a story about Bobo, the angsty zebra. Entretanto, a gente vai ver que conforme vai passando o episódio, a esposa reconhece uma das pessoas que está relacionada com os pacientes da psicóloga. E por isso que é importante a gente ter muita cautela quando a gente vai compartilhar algo. Talvez o recomendado mesmo fosse nem compartilhar nada. Mas a gente sabe que isso é difícil, porque somos pessoas, queremos contar um pouco do nosso trabalho, queremos contar alguma coisa que a gente acha curioso, mas se for fazer isso tem que ter muita cautela. O nosso código de ética preza muito pelo sigilo, essa é uma parte muito importante do tratamento. Então é importante que a gente mantenha esse sigilo, tanto para que o paciente se sinta confiante no nosso trabalho, quanto para nós mesmos nos sentirmos que estamos fazendo um trabalho ético. E o segundo ponto que é importante dessa psicóloga do episódio é que ela teve 2 erros bem importantes. Um técnico e um sobre vínculo. Eu vou comentar cada um desses. Uma coisa que é muito importante vocês saberem é que nós psicólogos precisamos estar atentos para ambos os aspectos. Tanto o técnico, para a gente manejar alguma determinada demanda na clínica, na sessão, como a questão do vínculo. A gente ganhar a confiança do paciente e ter uma boa relação com eles é tão essencial quanto a parte técnica para um bom tratamento. Sobre a parte técnica, o erro dessa psicóloga foi um erro bem grande. Ela falou para a paciente o que a paciente deveria fazer. I feel like he wants me to comfort him, but I'm still angry. Maybe you could both use some space from each other. Why don't you tell him you need to focus on your work? What work? Flippy won't let me do anything. E eu sei que muitas vezes no imaginário popular a gente acha que o psicólogo vai fazer isso mesmo, vai nos falar o que a gente deve fazer. E até eu, às vezes, queria que alguém me falasse o que fazer, assumisse as responsabilidades e consequências das minhas ações. Mas, gente, isso é algo muito tenebroso de acontecer. Porque se for parar para pensar, isso tira tua autonomia, tua individualidade, tua responsabilidade. Tira o poder de você fazer algo baseado na sua história de vida, algo que faça sentido para você e não para um terceiro que está ouvindo essa história de fora. Tira o teu treino de tomar decisões, de você pensar, até inclusive de você errar e aprender com as consequências desse erro. Tira todo um processo de aprendizado e amadurecimento. E aí, uma próxima vez que você vai precisar tomar uma decisão, o que você vai fazer? Você vai perguntar para um terceiro para tomar essa decisão por você de novo? E se as outras pessoas tomarem decisões erradas por você? E se você percorreu a sua vida toda e viu que não fez as coisas que você queria e que fazia sentido para ti por medo de se posicionar?
Não dá, né, gente? A gente tem que aprender a tomar decisões ao longo do processo. E quando um terapeuta escolhe o que você deve fazer por você, ele não está reforçando a tua independência, a tua autonomia, a tua individualidade. E no episódio até mostra isso. A psicóloga tinha falado para a Daiane se afastar do BoJack. E aí o BoJack vai falar com a Daiane fala, não, eu não tô falando com você, porque minha psicóloga disse que eu tenho que fazer. E o BoJack vai tirar satisfação com quem? Com a psicóloga. Se a Daiane tivesse chego àquela conclusão por ela mesma, ela até poderia utilizar desse momento como algo que fortalecesse a relação deles, ela explicasse os motivos que levou ela a pensar dessa forma e até ajudaria na relação que ela estava criando ali com o BoJack, que inclusive é o que ela leva para terapia, para trabalhar. Só que como não foi ela que escolheu isso, ela terceirizou isso para a psicóloga, ela nem pode fazer mais nada com aquela informação. Então os psicólogos não devem tomar decisões por vocês, mas ajudar vocês a tomarem as suas próprias decisões, disponibilizando ferramentas para que vocês possam fazer isso conectados com vocês mesmos. E a psicóloga da série, ela até reconhece que ela errou nesse quesito, quando ela tá falando ali com a esposa dela. That's where I went wrong. I inserted myself into her story. Don't beat yourself up. Remember what Dr. Janet said? Entretanto, se a gente fosse pensar isso na realidade, seria muito provável que ela tivesse reconhecido que ela errou no momento da sessão. Assim que ela falou, provavelmente ia cair uma fichinha de que ela fez algo errado tecnicamente ali na sessão. E aí ainda daria tempo de reverter esse processo, ela não deixaria a paciente sair com essa ordem de comportamento. Ela conseguiria trabalhar de uma outra forma a situação. Mas enfim, a gente entende que é uma animação, né? Mas queria ressaltar esse ponto para vocês. O outro erro importante que a psicóloga cometeu foi na questão do vínculo. O vínculo principal que a psicóloga tem é com a Daiane. No episódio mostra que a Daiane está em terapia há 7 anos, então não é um vínculo qualquer, é um baita de um vínculo. E o BoJack apareceu para fazer a terapia meio que posteriormente, ali por acaso, quando foi confrontar a psicóloga sobre aquela decisão da Daiane de não falar mais com ele, né, de se afastar um pouco. E aí a psicóloga começa meio que fazer uma terapia ali com o BoJack. Nesse caso, o que seria mais ético da psicóloga fazer? Seria em 2 etapas. Primeiro, ela teria que analisar com ela mesma se ela conseguiria manter a imparcialidade para atender o BoJack. E segundo, né, vendo que esse primeiro passo foi concluído, sim, manteria a imparcialidade, ela deveria falar com a Daiane sobre essa possibilidade, respeitando se a Daiane se sentiria confortável ou não com essa dinâmica, dela atender tanto a Daiane como o amigo dela, o BoJack. No episódio, a gente já vê que a Daiane não se sente confortável com isso, né? Então essa informação, inclusive, acaba chegando para a psicóloga, mas ela não respeita. Então, o mais ético a se fazer seria esses 2 passos, dela pensar com ela mesma e depois ver com a paciente que ela tem vindo. Mas ela não fez nada disso. Ela atendeu o BoJack e ainda contribuiu para que ele escondesse isso da Daiane. Então pense essa situação, você tá com a sua psicóloga de 7 anos, você não se sente confortável que ela atenda um amigo seu, e aí se você descobrir isso, provavelmente você vai se sentir muito traído. E foi isso que aconteceu com a Daiane. Ela entrou no consultório, acabou vendo que a psicóloga estava fazendo sessão com o BoJack e começou a falar como ela estava se sentindo. Então ela falou que não estava confortável com a situação e a posição da psicóloga foi uma das piores possíveis em termos de vínculo. Ela começou a falar que bom que a Daiane estava falando o que estava sentindo, que estava impondo os limites e que ela já estava pronta para a alta da terapia. Então ela deu uma alta meio que forçada para a Daiane. E ainda falou que o BoJack precisava mais da psicóloga do que ela. E um posicionamento desses não deveria nunca acontecer, porque se a gente for parar para analisar a mensagem implícita desse comportamento da psicóloga com a Daiane, a gente vê que tem meio que uma ideia de abandono emocional. É um posicionamento pesado emocionalmente falando. A Daiane se apoiava na terapeuta, né? Ela criou esse espaço ali imaginando que era um espaço seguro, um espaço de confiança, um espaço que era dela. E aí o comportamento da psicóloga deu uma mensagem totalmente ao contrário. E assim, muitas vezes o paciente ele já tem uma ferida emocional de abandono, por exemplo. E um comportamento desses da terapeuta só reforça ainda mais essa ferida. E aí pode prejudicar totalmente o tratamento. Não só o tratamento, para além do tratamento, para a vida do paciente. Pessoas com ferida de abandono, por exemplo, têm dificuldade em confiar nas outras pessoas. E aí a sua psicóloga de 7 anos, que você aprendeu a confiar, vai lá e traz essa confiança.
Se fosse na vida real, pode ser que essa pessoa não faça mais terapia, por exemplo. Ou ainda, pense o pior das pessoas, tenha dificuldade em entrar em um novo relacionamento amoroso. A gente não tem ideia das dimensões, de onde emocionalmente pode atingir o paciente. Nós, terapeutas, não podemos propagar as feridas emocionais que os nossos pacientes têm. Nós não podemos trazer mais prejuízos para eles. Muito pelo contrário, nós queremos criar um vínculo saudável com o nosso paciente, talvez um vínculo que eles nunca tiveram antes com outras pessoas. E esse vínculo não é algo dado, é algo construído por nós. É dever do terapeuta ter atenção sobre ele e construir da melhor maneira possível. E a psicóloga do seriado errou muito feio nesse quesito. E assim, no seriado não mostra exatamente o porquê que ela fez isso, né? Eu fiquei conjecturando que talvez ela também tivesse uma questão de ego ali, de querer atender um ator um pouco mais famoso, porque no jantar com a esposa ela também manipula a conversa para falar só dela, né? Não sei, mas isso é só uma hipótese. Vocês que já viram podem colocar aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu ali para a psicóloga ter uma posição dessas. E um último ponto que eu queria falar é sobre a personalidade e as defesas psíquicas do BoJack. O episódio inteiro mostra que o BoJack ele tem dificuldade em lidar com as suas vulnerabilidades. E ele quer passar meio que essa imagem de forte, entendendo como forte alguém que não demonstra e não fala sobre emoções. Inclusive, no episódio tem esse contraponto de diferentes personagens lidando com as emoções de diferentes formas. O BoJack seria num extremo, lidando de uma forma que ele rejeita a vulnerabilidade, e o cachorro lidando no outro extremo, como uma forma de que ele aceita até demais essa vulnerabilidade. Ambos estão passando por episódios de luto, e o BoJack fala que ele não quer falar disso, não quer falar da mãe, quer fingir que nada está acontecendo, e o cachorro, por outro lado, fala que quer falar muito da mãe, quer atenção, quer que as pessoas bajulem ele, até demais, né? Então a gente fica um pouquinho nesses dois extremos. Claro que o caminho mais saudável seria o caminho do meio. O BoJack ele tem ações muito contraditórias, fica até difícil para os amigos entenderem o que ele quer. Porque uma hora ele fala que não quer falar da morte da mãe, mas ele fala várias vezes da morte da mãe. Ele fala que não quer fazer terapia, mas quando tem oportunidade fala 45 minutos sem parar. O emocional dele pede uma coisa, mas o comportamento dele reprime isso por ideias errôneas que ele tem sobre a vulnerabilidade. Tanto que ele não aceita fazer terapia, ele só aceita conversar com a psicóloga quando ele considera ela uma amiga. Porque aí, na ideia dele, ele não estaria sendo fraco emocionalmente. Ele estaria fazendo algo melhor aceito pela sociedade, sem o julgamento. Mas que a gente sabe que o julgamento é dele com ele mesmo no final. O BoJack utiliza muito da estratégia da negação, né? Ele nega a realidade, ele nega que ele está em luto, ele nega que precisa de terapia, ele nega que é bom falar com as pessoas sobre isso, que ele gosta de receber atenção, enfim, ele nega muitas coisas dele. Ele não consegue bancar essa realidade ainda. E a gente vê isso quando a psicóloga vai começar o processo terapêutico de uma maneira um pouquinho mais formal, ele se dá conta que isso está acontecendo, e ele não banca, né? Ele foge. Ele fala, não, melhorei, é isso, obrigado pelo trabalho, não preciso mais, e sai. E ele ainda fala que ele é esperto demais para terapia. I'm not someone therapy works on. I might be too smart. E querendo ou não, tem muitos pensamentos como o do BoJack na nossa sociedade, tanto em relação à vulnerabilidade como em relação à terapia. Achar que ser vulnerável ou que fazer terapia é ser fraco. Mas não é isso, né, gente? Ser vulnerável, precisar de ajuda de outras pessoas, nada mais é do que a gente ser humano, faz parte, né, inerente da nossa humanidade. E você não aceitar isso em você só faz com que as coisas sejam mais pesadas, tanto para você como para as pessoas que convivem com você. Você estar aberto para a vulnerabilidade traz muito mais benefícios do que a repressão emocional ou o isolamento. E óbvio que não tem essa de que fazer terapia é uma questão de ser esperto ou não. Só olhar o tanto de gente inteligentíssima, bem-sucedida que precisou de terapia. Porque a terapia, a saúde mental, ela é muito mais que a racionalidade, né? É uma questão biopsicossocial. Sem falar que é um ato de coragem, a gente se conhecer de modo tão profundo. Não sei, pra mim me parece muito tentador a gente dar esse passinho para ter uma vida inteira com mais leveza. E parece algo muito esperto de se fazer. E eu acho que o BoJack percebeu isso aos pouquinhos. No final do episódio, a Diane faz ele admitir que é bom conversar com alguém, colocar pra fora, desabafar. Se você não viu, vai lá ver que é bem legal esse finalzinho, esse desfecho que a Diane conseguiu bolar ali para que o BoJack se aproximasse da sua realidade interior. E aí ele é forçado a admitir que é bom falar com alguém.
Então a minha análise do seriado é essa. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e colocar aqui nos comentários quais outras séries ou filmes você gostaria que eu analisasse. Fiquem bem, tchau!